Estão prontos para a palavra? Amém? Abertos, coração aberto. A Bíblia diz: o semeador saiu a semear, e semeava a palavra de Deus. Então a minha oração é que o teu espírito esteja sedento para receber essa preciosa semente que é a palavra de Deus. Amém? Está pronto? Queridos, viajei esses tempos, tive o privilégio de viajar para alguns lugares da Europa. E quando você vai para a Europa, você se depara com uma história muito forte comum a nós, que é a história do cristianismo. Ali passaram os nossos apóstolos, por ali andou os primeiros cristãos, nossos irmãos mais antigos, e tem marcas da passagem deles por ali. Tem monumentos, tem a história, e é muito gostosa a sensação que você sente ao caminhar por ali. E quando você anda por ali, você se depara com as alegrias, mas também um misto de emoção, principalmente porque você começa a se lembrar que ali, em alguns lugares da Europa, muitos irmãos nossos foram perseguidos. E a perseguição foi a tal ponto que foram perseguidos até a morte. E não somente uma morte, mas mortes trágicas, brutais. Por exemplo, cristãos eram mortos nas arenas por leões, comidos por leões. Eram feitos de espetáculos ao público, onde eram assassinados, cortados ao meio, decapitados. E muitos deles eram queimados vivos. Vivos. Conta a história que na Espanha, um julgamento condenou mais de 600 cristãos nossos, irmãos em Cristo, a serem queimados. E existe um monumento ali na Espanha, na Praça Maior, onde provavelmente foi a tragédia, o assassinato desses irmãos, onde eles eram queimados vivos. E na noite escura, muitas vezes as ruas eram iluminadas pelos corpos dos nossos irmãos sendo queimados. Era a única luz que iluminava as noites, as ruas e as praças. E conta a história também, que enquanto muitos deles eram queimados vivos, você pode imaginar isso? Queimados vivos porque criam no Senhor e optaram pelo Senhor Jesus. Muitos deles, enquanto estavam sendo queimados, eles optavam por cantar hinos ao Senhor. E se ouvia cânticos. E eles cantavam até onde aguentavam. Até onde a dor não os dominava de tal modo, eles morriam cantando. Teu irmão, tua irmã, gente que pagou alto preço, para que hoje o Evangelho estivesse aqui, e nós pudéssemos ter um culto como esse. Glória a Deus por esses irmãos valentes, glória a Deus por esses irmãos, que vamos nos encontrar um dia, e eu quero dar um abraço neles e dizer: uau, que coragem, me sinto envergonhado diante de vocês. Tremenda história. A história da igreja é marcada por grandes heróis, grandes valentes. E caminhando por ali, se deparando com isso, eu fiz uma pergunta: o que levou esses homens e essas mulheres a morrerem, a não negarem a Jesus, e a se sujeitar a tamanha humilhação, a tamanha brutalidade? Eu comecei a perguntar e procurar na Bíblia, e eu comecei a entender alguma coisa, querido. Desses irmãos, eles tinham uma revelação tão forte, que para nós ela se perdeu. Esses irmãos tinham uma convicção tão grande, no Espírito, eles tinham uma revelação tão clara, do que os aguardava, que para eles morrer, era lucro. Passar por uma perseguição desse nível, dessa categoria, para eles era lucro. Esses irmãos sabiam
que eles iam se encontrar com Jesus na sua glória. E a glória que foi revelada a esses queridos era tão forte, que eles diziam o seguinte: enfrentar uma fogueira? Pá, não é nada diante da glória que me aguarda. Queridos, eu quero falar com você hoje. E hoje, tem o post aí. E hoje o que eu quero falar, eu quero só lançar uma palhinha, um rascunho, de uma série de mensagens que eu quero pregar no mês de janeiro, sobre a volta do Senhor Jesus. Eu quero pregar. Eu quero falar sobre a volta do Senhor Jesus. Então eu coloquei, em janeiro vem aí a volta de Jesus. Está pronto para a volta dele? Eu não quero dizer que ele vai voltar em janeiro, mas tomara que ele volte. Queridos, foi tremendo, e é tremenda a revelação que eles tiveram. Ouçam isso, preste atenção. Quantos aqui gostariam que Jesus voltasse agora? Dá um sinal com a mão. Agora, tá? Agora, nesse exato momento. Ouviu o som da trombeta e pronto, acabou, vamos para o céu. Você sabia que a maioria dos cristãos, ele tem mais medo de ir para o inferno do que o desejo da volta de Jesus? Você sabia que é essa a estatística? E você sabia que é eticamente correto falar que eu quero que Jesus volte? E a maioria de nós somos impulsionados a responder que sim, à volta de Jesus, por causa de uma posição ética, e que é exigida de nós essa postura como cristãos. Oh, claro, eu quero que Jesus volte, mas era bom que ele não voltasse já. E que não somos muito desejosos de que ele volte. Você sabia que é assim? Por quê? Por que não queremos a volta dele? Não desejamos que ele volte agora? Por que não se faz uma oração, Maranata, vem Senhor Jesus? Por que se perdeu? Por que não se fala mais da volta de Jesus? Por que não se ouve por décadas a volta do Senhor Jesus? Não se prega, os pregadores não pregam. E eu fui um que nunca preguei isso. Sabe por quê? Porque não há uma revelação exata da glória que está para ser revelada a nós. E à medida que essa revelação se tornar visível, à medida que crescermos nessa revelação, assim como está acontecendo ao meu coração, querido, você vai entender e você vai ser um dos que vão clamar: Jesus, volte agora, eu quero que você volte agora. Eu nunca fui tão impactado com uma revelação da Bíblia como essa que eu estou tendo agora, sobre a volta do meu Senhor Jesus. E eu quero que Ele volte agora. Por que, Kels, que você quer que Ele volte? Tem tanta coisa para fazer. Eu nem rico fiquei ainda, não peça isso não. Deixa eu entrar na mensagem, eu tenho que ir rápido, que é só uma palhinha, só um rascunho, tá? Não posso pregar tudo, senão daí perde a graça. Mas então em janeiro, eu quero falar sobre isso detalhadamente. Quero gastar uns 4 domingos aí sobre esse assunto. Eu quero encher o teu coração com essa revelação. E nós vamos querer a volta do nosso querido e amado Senhor Jesus. Amém? Vem, Senhor Jesus. Ouçam. Um dia, Jesus convidou 3 dos seus discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos foram convidados por Jesus a subir um monte, chamado na Bíblia do Monte da Transfiguração. Mateus 17 nos narra esse acontecimento. Acompanhe comigo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele quem? Jesus, foi transfigurado diante deles. Uau! Agora, o que é ser transfigurado? Que fenômeno é esse? A Bíblia relata. Veja bem, a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Uma outra versão diz resplandecentes. As roupas de Jesus começaram a brilhar. Versículo 3, naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, 2 homens, 2 criaturas, que na história já viveram pelo menos, somando as idades, aí, pelo menos 1500 anos antes de Jesus.
Esse não é um assunto que eu quero entrar, Moisés e Elias, né? Depois esse é um outro tema. E conversando com Jesus, esses dois homens. Então, Pedro disse a Jesus: uau, mestre, que tremendo estarmos aqui. Olhe bem, presta atenção. Pedro era casado, meu irmão. Pedro tinha família. Ok? Se a mulher dele ouvisse o que ele falou, ele ia ter problemas. Porque ele disse o seguinte: Senhor, isso aqui é tremendo. É bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar morando aqui. E deixa minha mulher para lá, ué. Deixa minha empresa para lá. É tão bom. Querido, é tão bom, foi tão tremendo, foi tão impactante a revelação que eles estavam tendo da glória de Jesus, que eles falaram: eu não quero mais nada, eu quero é ficar aqui. Esqueça a vida, esqueça o mundo, vamos construir tenda e vamos segurar essa glória aqui. Continua o texto. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente, olha só glória, só brilhos, só efeitos, né? Os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam, no versículo 6, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. A palavra aterrorizado aqui não é muito, não tem a ver com medo, pavor, mas tem a ver com impacto, com um estado de extasiamento. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que nós estamos vivendo? Queridos, esses 3 homens tiveram uma experiência marcante, impactante. Deles 3, nós temos Pedro e nós temos João. Tiago, a Bíblia, nós não temos muitas informações a respeito do apóstolo Tiago. Sabemos que ele se tornou líder da igreja de Jerusalém, sabemos que ele foi muito respeitado por todos os demais apóstolos, ele era conhecido como uma das colunas da igreja primitiva, mas não temos muitas informações e nem muitos escritos de Tiago. Agora, Pedro e João, ambos escreveram muitas coisas. E todo o escrito desses 2 homens, principalmente as cartas de João, as 2 cartas de Pedro e as 3 cartas de João, foram totalmente influenciadas pela experiência que eles tiveram nesse monte. Totalmente. Quando Pedro escreve em sua carta, 2 Pedro, no capítulo 1, quando ele fala sobre o seu ministério, ele: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Gente, o que eu estou falando para vocês, segundo Pedro está dizendo, não foi que eu li num livrinho, não foi que eu escutei de uma historinha, não foi o que eu assisti num programa. Eu vi, eu estava lá, eu fui testemunha ocular. E Pedro começa a fundamentar seus escritos e seu ministério em cima da experiência que ele teve. Agora João, que era conhecido como apóstolo que reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Homem que acessou mistérios, segredos íntimos de Jesus. Teve uma revelação fantástica sobre Jesus. E a experiência que ele teve no monte o influenciou tremendamente a escrever. E o que João escreveu em 1 João, capítulo 3, ele fala o seguinte, acompanhe comigo esse texto, martelou e tem martelado na minha mente dia após dia. E a minha oração é que você passe a ser impactado por esse versículo também. Olha o que ele diz: vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu. Olha como Ele nos amou, sermos chamados filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, você é filho de Deus. Agora pense o seguinte, ele fala assim, o que de fato somos? Uau, somos filhos. Meu irmão, a revelação de ser filho, a revelação do filho para nós, é uma grande revelação. E você sabia que muitos da igreja não conseguem ter a mentalidade formada de filho, e não vivem como filho, vivem como escravos?
Viver a revelação de filho é um estágio de maturidade que a igreja precisa alcançar. E uma fatia muito pequena, uma parcela muito pequena da igreja consegue viver essa revelação de ser filho. Dizer que é filho é uma coisa, mas viver como filho de Deus é uma revelação e uma maturidade cristã. Mas João está falando algo de um alto nível. João está revelando para nós e confirmando algo, dizendo: gente, olha que quanto ele nos amou, ele nos chamou de filho. E sabe de uma coisa? De fato, você é filho. E ele diz assim: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2 diz assim: amados. Quantos são os amados do Senhor aqui? Agora, nesse momento, somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas ainda, ei, olha isso aqui. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora você é filho. Aleluia. Mas sabe de uma coisa? Parece que tem algo maior do que ser filho de Deus. Sabe o que levou aqueles irmãos e irmãs a morrerem queimados vivos? E enquanto queimavam o seu corpo, sua pele em chamas, seus órgãos, seus ossos aquecidos no mais alto grau, eles cantavam dizendo: aleluia, salvação e glória pertencem ao nosso Deus. Cantavam hinos e adoravam a Deus, e ninguém entendia a loucura desses homens. Sabe por quê? Porque eles sabiam que agora eles eram filhos, mas alguns segundos depois eles seriam revelados o que de fato eles seriam. Sabe o que inspira a igreja a desejar a volta de Jesus? É saber que agora eu sou filho, mas tem algo que ele vai me revelar. E olha o que ele diz: sabemos que quando ele se manifestar, quem é ele aqui, meu irmão? Quem é ele? Jesus. Ele está falando, aqui o texto está dizendo que sabemos que quando ele voltar, quando ele for revelado, quando ele se manifestar nas nuvens, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Sabe o que é esse semelhante a ele? É a visão que João, Pedro e Tiago tiveram no monte, quando o rosto dele brilhava como o sol, as suas vestes resplandeciam, a sua carne foi transformada num corpo de glória. Ele está dizendo: agora eu sou filho e eu não entendo muito bem o que é ser filho, talvez é uma grande revelação, mas eu sei o que me aguarda. Eu vi no monte quando Jesus foi transfigurado e a glória envolveu aquele homem. Tem algo maior para você? O apóstolo Paulo fala para a gente que agora Deus habita em você, amém? Mas Ele habita num corpo de humilhação. Esse corpo que abriga o Espírito Santo é um corpo de humilhação. É um corpo que envelhece. Querido, é um corpo que cai, e cai mesmo. Pode fazer plástica, vai cair. Pode se alimentar bem, mas vai cair. Paulo diz: é um corpo de humilhação. Tem dores, tem limite de anos, tem limite de força, tem os seus limites. Agora ouçam, o Deus Todo-Poderoso habita num corpo totalmente limitado, mas vem um dia, e a Bíblia diz que esse dia será um dia glorioso, em que o mortal será revestido do imortal, o terreno será revestido do celestial, e num abrir e fechar de olhos, o que é mortal se revestirá do imortal, e o Deus eterno poderoso, que habita hoje num corpo limitado, passará a habitar num corpo glorificado, no teu corpo. Aleluia! Você está entendendo, igreja? Hoje você é filho. Agora você é filho. Mas quando Ele voltar, seremos transformados. Seremos transformados. Uma glória maravilhosa. Uma glória poderosa.
João continua a sua visão, agora em Apocalipse. E João tem uma revelação gloriosa. Em Apocalipse 19, vamos acompanhar. A partir do verso 6, desculpe. Diz assim: então, João teve uma visão, olha só, preste atenção. João está tendo visões sobre os acontecimentos futuros. Ele está agora isolado na ilha de Patmos, por causa da perseguição. E todos os dias chegavam informações a João: olha, o exército romano invadiu novamente a cidade tal e queimaram mais X cristãos. Olha, o irmão fulano de tal, acabou de chegar a informação, foi decapitado. Então todos os dias chegava a informação da tragédia e da perseguição e do sofrimento da igreja. E João, isolado na ilha, sem poder fazer muita coisa, o Espírito de Deus o toma e começa a revelar para ele os acontecimentos futuros. Preste atenção nisso, eu não posso me demorar muito. Mas Apocalipse, para nós, é um livro de terror. Muitas pessoas leem o livro de Apocalipse e tem medo. Eu já ouvi alguém dizendo assim: ó, quem lê o livro de Apocalipse fica louco. Não leia não. Não fica louco não, meu irmão. Fica mais sábio. Para nós, o livro de Apocalipse é um livro de mistérios, um livro incompreendido, um livro de medos. Mas o Apocalipse, que a palavra Apocalipse significa revelação, foi uma revelação que João teve. E quando ele enviou a revelação que ele teve na ilha de Patmos para a igreja, e eles começaram a ler o livro do Apocalipse, querido, aqueles homens começavam a vibrar, aquela igreja começou a se alegrar, aquilo foi um refrigério, foi uma inspiração, foi um incentivo, que quando a igreja lia a carta de João, a revelação de João, eles diziam: vale a pena morrer queimado, vale a pena morrer comido por leão, vale a pena pagar o preço pelo reino de Deus. Revelação. E nós perdemos essa revelação. Mas eu, com a graça de Deus, quero trazer de volta essa revelação ao teu espírito. E que você se motive e inspire. Querido, o que levou esses homens a serem tão resistentes, e o que tem levado nós a sermos tão covardes, quantos de nós, quantos que já estiveram no nosso meio, desistiram por tão pouca coisa? Às vezes uma doença faz você desistir. Um problema financeiro faz você desistir. Uma crise conjugal faz você desistir. Aqueles homens que tiveram essa revelação, uma fogueira, não faziam, eles não desistiam diante de uma fogueira. Leões famintos, não faziam eles desistir. Por quê? Porque sabiam que uma glória maior estava aguardando eles. Meu irmão, persevera, enfrente o que for, permaneça fiel, porque tem uma glória aguardando você. Amém? Apocalipse, João tem a visão: então eu vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Querido, aqui João já viu o dragão, João já viu a serpente, João já viu a besta sendo lançada no abismo, João já viu a queda da Babilônia, João já viu todos os inimigos sendo derrotados, e agora ele está estarrecido diante de uma visão. Versículo 7, ele diz: regozijemo-nos, alegrem-se, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Ei, aleluia. Versículo 7 e 8, para vestir-se, olha, presta atenção, a noiva. Quem é a noiva? Quem é a esposa do Cordeiro? Ah, os machão aí, pode dizer: eu sou a noiva, não é problema não, meu irmão, fica na paz. Para vestir foi dado, para essa noiva foi dado o quê? Linho fino, brilhante. Qual foi a veste de Jesus no monte? O que aconteceu com as vestes de Jesus no monte? Brilhava. E agora a noiva está sendo revestida do quê? Linho fino, brilhante e puro. João olhou para a igreja e viu que ela brilhava. Ele falou: epa, eu já vi essa imagem.
Eu já vi algo semelhante no monte, o meu Senhor brilhava como tal. E ele diz assim: o linho fino são os atos justos dos santos, versículo 9. E o anjo me disse: escreva, escreva. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são as palavras da verdade de Deus. Versículo 10. Então eu caí aos seus pés. Em Apocalipse narra que João caiu 3 vezes impactado. A primeira, quando ele ouviu a voz de Jesus nas costas dele. Ele voltou para trás e ele viu a imagem do Senhor, ele caiu. A segunda vez, quando os anciãos começavam a cantar um hino, ele cai, ele não aguenta. Agora é a terceira vez. João já tinha visto a serpente, o dragão, já tinha visto a prostituta, já tinha visto a Babilônia. João já havia visto tanta coisa e ele ficou ali. Mas quando ele viu a glória da igreja, quando ele viu a glória da igreja, que era semelhante à glória que ele viu no monte, ele não aguentou, ele caiu. Ele cai nos pés e começa a adorar, dizendo: uau! Enquanto ele chegava notícias que o Tiago foi morto, enquanto ele chegava notícia que Abraão foi morto, enquanto ele chegava a notícia de que o pastor tal foi cortado ao meio, enquanto chegava as notícias de que a família tal foi comida por leões, enquanto chegava as notícias na ilha de Pátimos, que toda uma cidade foi dizimada pelo exército perseguindo a igreja, enquanto ele ouvia tanta tragédia, agora ele olha e ele vê a glória da igreja, ele diz: yes, aleluia! Ele cai e começa a adorar. E olha, aqui tem uma cena no mínimo cômica. O anjo, que ele cai, o anjo disfarça. Ei, João, levanta aí, rapaz. Pega mal para mim você me adorar. Eu não posso receber adoração, não. Levanta, levanta. O anjo põe João em pé. E diz assim: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora vamos para o versículo 9. E diz o texto: e o anjo me disse: escreve. Vamos ver o versículo, não é o 9, o 9 já vimos, né? O 11. E agora João continua na visão, ele diz: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco. Aleluia. Cujo cavaleiro, quem é esse cavaleiro? Quem é o cavaleiro? Uau, querido, você pode imaginar a cena? Deixa para o mês que vem, eu vou falar isso aqui. Cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Continua o texto. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Pode ir passando. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Ele vê um cavaleiro todo poderoso vindo, e o cavalo branco, e um guerreiro sobre o cavalo branco. Ele reconhece: eu já te vi lá no monte, eu sei bem quem é você, eu sei que você é o meu Salvador e o meu Senhor. E ele vê, e de repente ele olha de novo, e ele percebe que o cavaleiro não está sozinho. E ele percebe que um exército seguia o cavaleiro. E ele diz: e o exército dos céus os seguiam. Meu irmão, uma pergunta é: que exército é esse? Quem é esse exército? Olha só: vestidos de linho fino, branco e puro. Quem foi vestido de linho fino, branco e resplandecente? Quem foi? Você, meu irmão. Ouçam, a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, de uma forma miraculosa, todos verão. E você vai olhar para o céu, e você vai ver algo estranho nas nuvens. E você vai ver que vem um cavalo branco, um cavaleiro. E de repente você vai perceber que você está sendo arrebatado. E você começa a subir
o chão começa, a gravidade começa a perder a força, e você começa a ser levantado, e na medida que você vai subindo, o teu corpo mortal começa a sofrer uma transformação, e o mortal passa a ser revestido do imortal, o frágil passa a ser revestido do fortalecido, o temporário passa a ser revestido do eterno, e você começa a perceber uma transformação, e você olha para o teu corpo, já não é o mesmo, você já não sente que morre mais, você já não sente que cede às pressões da vida mais, algo milagroso começa a acontecer com você, e quando você está subindo, você percebe que o cavaleiro vem vindo, e num abrir e fechar de olhos, você fará parte do maior exército que já se ouviu falar. Aleluia! Tremendo! Vem Jesus! Vem, Senhor Jesus! E a Bíblia diz que esse exército, esse cavaleiro vem com seu exército poderoso. E a Bíblia diz, isso é assunto para outra mensagem, só para terminar, e até onde eu tenho entendido, parece que aqui na terra, até está sendo travada a maior batalha de todos os tempos. A maioria das nações da terra se levantando contra Israel, numa batalha que a Bíblia diz, chama de a batalha do Armagedon. A maioria das nações da terra revoltadas contra Israel, e um número bem pequeno de nações aliadas a Israel. E naquele vale do Meguido, que é a grande batalha do Armagedon, aquele exército inimigo furioso, liderado pelo anticristo, todo pomposo para destruir o povo de Deus, ele está pronto para dar o sinal para a batalha, e quando ele dá o sinal para a batalha, toca a última trombeta, a igreja é arrebatada, surge o cavaleiro nos céus, e quando o anticristo vai para derrotar Israel, ele some, porque a palavra de Deus diz que com o sopro da sua boca, ele vai fazer destruir o iníquo, e a glória de Deus, e a glória de Deus, e a glória de Deus, junto com a igreja gloriosa, reinará sobre a terra, no reino absoluto do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós reinaremos em glória, juntamente com Cristo, para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus, coloque em pé, igreja. Quantos se empolgam com essa mensagem? Meu irmão, os sofrimentos da vida presente, as dificuldades da vida no momento, não se compara à glória que está para ser revelada a você. Meu irmão, está difícil, a pegada está forte. Pedro, quando ele escreve, ele diz assim: meu irmão, saiba que no mundo inteiro, muitos irmãos estão sofrendo as mesmas aflições que você. Mas aguarde, que tem uma glória para ser revelada a você. E a Bíblia fala de um reino de 1000 anos. 1000 anos. Eu não sei se 1000 anos são como o nosso calendário, mas por 1000 anos nós reinaremos. Sem uma dor de cabeça no planeta, sem uma criminalidade, sem um baseado ser aceso nesse mundo todo, sem nenhuma criança abandonada, porque a igreja gloriosa reinará com Cristo. Quantos querem reinar com Cristo? Agora você é filho. Agora você é filho. Mas quando Ele voltar, será revelado o que de fato nós seremos. É uma glória tremenda. O apóstolo João, quando ele vê essa cena, o apóstolo Pedro, quando ele entende, eles clamam na mais alta voz: Maranata, vem Senhor Jesus. Meu irmão, eu desejo que Ele volte agora, porque esse corpo de humilhação vai ser jogado fora. Amém? Quantos querem que Ele volte?
Você consegue levantar um clamor e dizer: vem, Senhor Jesus? Você consegue isso? Essa mensagem inspirou você? Vem, Jesus. Mas pastor, eu tenho meus netos, eu tenho meus negócios. Não é nada comparável com a glória que está sendo revelada. Amém? Obrigado, Jesus.